De volta para uma conversa de peso com Gilmar Valadares, nosso secretário especial de gabinete da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, fundador do PT de Novo Hamburgo. E aí eu te perguntava, tu que fazia parte do movimento sindical naqueles anos de 89, viveu aquele momento da primeira eleição direta da tua vida e da vida de muita gente, aquele final Lula e Collor, aquela coisa que agora, recentemente, a gente viu a Globo dizendo, nós realmente talvez fizemos uma edição que não foi muito boa e tal, né? Foi muito curioso ver o Jornal Nacional admitindo isso, né? A eleição do Lula depois veio em 2002 e tu aponta isso como, ao lado do nascimento do teu filho Gabriel, um dos maiores, mais simbólicos, mais importantes momentos da tua vida. Essa eleição veio na hora certa? Em 89, quem passou e conviveu com aquela eleição, no segundo turno, o que era dito os apoiadores do Collor, e que dizia que se o Lula ganhasse, os empresários iriam embora do país, que o Lula ia confiscar a poupança, que nós iríamos ocupar as casas, que nós iríamos, enfim, trazer o caos para o país. Sem falar nessa edição que foi agora reconhecida pela Globo, no sábado à noite, porque teve um debate sexta, e no sábado eles editaram os melhores e que foi muito, muito complicado. E aí no outro dia, domingo, era a eleição. Não tinha mais tempo para mudar, não tinha mais tempo. E o medo, isso que em 2002, após a vitória, nós falamos muito, o medo que a sociedade tinha do Lula, o medo que a sociedade tinha do PT, Foi a eleição onde o medo venceu a esperança. Exatamente. Em 2002, o Lula disse que foi a eleição onde a esperança venceu o medo. E que em 89 nós tentamos passar essa mensagem para a sociedade, não tivemos êxito, porque eu não tenho dúvida que o projeto, a história conta, né? Mas talvez o projeto que estava sendo apresentado em 89 para a sociedade não entendeu o que era aquilo. Até era muito novo ainda a abertura, a sociedade não tinha se apropriado muito, não tinha mudança. 13 anos depois o mundo era outro, né? Já. E aí em 2002... Foi tão pouco tempo, 89 até 2002, 13 anos, mas era outro mundo já. Um belo número, 13 anos, e nós fizemos e aí já tínhamos ganho em vários estados, prefeituras. Porto Alegre, 16 anos. A sociedade já tinha visto que nós não éramos um ET, e sim pessoas, um partido que queria que aquelas bandeiras de 20 anos fossem colocadas em prática. Educação, saúde, habitação, meio ambiente, e que não era difícil de fazer. Tanto é que a eleição que o Lula ganhou e depois os 8 anos foram demonstrando isso na prática. E aí começou em outros municípios, outros estados. Mas eu quero dizer que em 2002 nós tiramos um peso que quem participou de 89 foi muito sofrido, porque o que tu ouvia, que a gente dizia que nós íamos, primeira coisa, que ia mexer na poupança, eu como bancário principalmente, que ia mexer tudo que eles falaram, fizeram. Confisco da poupança do Collor. Eu me lembro da minha avó dizendo que nós íamos ter que dar nossa casa na praia para alguém morar. E aí eu vi ela 9 anos depois, votando no Lula. E eu ouvi, gente, eu nunca esqueço, eu fui a Rio Pardo, um desconhecido, em 89, no primeiro turno, e eu ouvi isso, uma pessoa disse, eu vou vender, eu tinha 5, 6 cabeças de gado, vou vender, senão o Lula vai tirar isso. Aí ele vendeu e colocou na poupança. E depois, 2, 3 anos, a pessoa, conhecido nosso, disse, aquele meu amigo lá ficou chateado, né? Porque ele votou contra o Lula e perdeu tudo aquilo que ele dizia que vocês iriam fazer. Então, em 2002 para cá, a história mostra, né, que
nós estávamos certos e aquilo que questionar. Mas nem tudo foram flores aí nesses 13 anos de administração. Agora estamos falando de novo mais 13 anos de administração petista. Te incomoda tudo o que aconteceu de ruim nesse período? Como é que tu trabalhou as denúncias de corrupção num primeiro momento no governo Lula e agora fortemente novamente no governo Dilma? Isso arrefece as tuas certezas de alguma forma? Tu consegue manter a convicção e essa chama que outra hora tu tinha? Isso só me fortalece para continuar brigando, continuar lutando, porque o partido são feitos de pessoas. Então, as pessoas, elas... Não deve ser fácil viver sentimento antipetista tão forte que existe. Não, né? assim, ó, não, claro que não é fácil tu chegar num aniversário, ou numa reunião, ou até num domingo, num churrasco, e as pessoas falarem e dizer, pô, fulano roubou, fulano... Porque hoje... realmente em 2005, quando estourou a questão do mensalão e outros, mas sempre dizendo, e por isso que eu acredito que as pessoas de bem têm que estar dentro da política, para as pessoas que não são de bem se afastarem, porque por que veio à tona? E às vezes a gente também tem que recuperar a questão do acesso, aquilo que eu falar no início da democracia, acesso às informações, o fortalecimento da Polícia Federal. Antes de pegar 10 anos atrás e hoje, a estrutura que foi colocada, uns instrumentos do Ministério Público, o fortalecimento das partes institucionais do governo federal, isso é positivo, porque eu não vou fazer aqui uma fala dizendo assim, antes tinha, e aí eu não vou justificar que tem que ter hoje. Não é isso. Mas se esses instrumentos, a Polícia Federal, por exemplo, que tem uma capacidade forte, porque tem as condições colocadas, parece. Exatamente isso que eu ia chegar. Ela não ela tem que ser um ente acima do governo. Ela faz parte do governo, mas ela tem que fazer a parte dela. Mas eu fiquei chocado, participei de muitas reuniões, discussões, porque naquele momento que nós estávamos num processo de crescimento nas áreas de educação, na área de habitação, saúde e infraestrutura, aquilo foi em 2005, né? 3 anos depois bate aquilo. Claro que é ruim. Só que de lá para cá, se todo mundo se retirasse, não, tu tem que fazer o contrário. As pessoas que cometeram têm que ser julgadas como qualquer cidadão, como qualquer representante de outros partidos, tem que ser julgado. A lei existe e nós devemos respeitar e deixar que ela faça a sua parte. Tu foste secretário especial da Copa. Foi. Feliz com as realizações que conseguimos fazer, na verdade, Brasil, com essa Copa que a gente... Fora a nossa seleção, que a gente não conseguiu muito êxito, né? Dentro do campo, não precisamos conversar, mas fora do campo... Não, a ideia, em 2009, da criação do comitê na Rota da Copa aqui para Novo Hamburgo, era a necessidade de Novo Hamburgo não ficar fora da possibilidade de ter uma seleção aqui treinando, pela estrutura que nós temos, ou apresentar a cidade para o mundo, e nós conseguimos. Eu quero em público aqui agradecer uma pessoa que ajudou muito em todos que participaram, a Rosi da Secretaria de Turismo. Nós fizemos um caderno de informações mandando para a CBF, para a FIFA, e esse caderno foi repassado para 32 países que participaram da Copa, e após isso nós temos Novo Hamburgo, foi a segunda cidade que mais recebeu turistas das cidades do interior do estado. Os hotéis muito... Então, foi positivo. Claro, não veio a seleção, mas aqui para o estado só veio para Viamão. E Equador, né? Perdemos Bento, Caxias, forte potencial turístico. Então, nós fizemos, e foi positivo. Sempre quando consegue colocar a cidade a reconhecimento fora do estado, do país, ou fora do país, é positivo. Eu fiquei 2 anos à frente 2 anos, em 2009, 2010...
Em 2011 eu fui para o Estado. E deu uma continuação e foi positivo. Qualquer trabalho que tu faça, que tenha participação do Poder Executivo, Legislativo, os sindicatos dos empresários, dos trabalhadores, a comunidade como um todo participa, tu sabe que vai ter um resultado positivo. Ninguém vai estar puxando para esse lado ou para esse lado. Todo mundo. Tu teve uma participação ativa na Secretaria Estadual de Tecnologia, junto com o Kleber Prodanov, participou também da Secretaria de Planejamento de Novo Hamburgo, e hoje tu está à frente da Secretaria Especial de Gabinete com o prefeito Luiz Lauermann, né? Essa cidade que lá te viu criança 50 anos atrás, muito diferente da cidade que a gente tem hoje, né? Por N fatores, enfim. O que está sendo feito de mais importante na tua visão para que a gente recupere um rumo ou uma alegria de estar em Novo Hamburgo para aquelas pessoas que acham que perderam de alguma forma ou que veem, principalmente por conta da derrocada econômica do calçado, né, que veem uma falta de horizonte mais feliz para nós. O que a gente pode esperar dessa Novo Hamburgo aí para os próximos anos, a partir da administração que hoje tu defende? Primeiro, dizer que hoje Novo Hamburgo é um polo regional de serviços. O calçado não deixou, e é um setor importante em Novo Hamburgo, mas nós conseguimos ampliar para serviço. É um polo regional Novo Hamburgo. Segundo, com a vinda do trem Zurb até a frente do shopping, isso reforça mais a cidade se tornar um polo. Pegando a área da saúde, hoje a gente tem que lembrar o passado. Na década de 70 tinha um médico no Novo Hamburgo, um médico. Hoje nós temos o hospital municipal, é referência no estado, é o maior hospital municipal do estado do Rio Grande do Sul no interior. A questão das UPAs, os pós-saúde... As UPAs, porque nós temos uma segunda a segunda, a de Canudos, né? e aqui a gente ainda não entrou nessa segunda aí, mas eu quero muito reconhecer ela, eu já vi que as paredes estão de pé. Quando é que a gente pode ter uma perspectiva aí de estrear ela, uma UPA que vai ficar pertinho do centro da cidade? A ideia é entregar no final do ano, se tudo correr bem, mas nós temos então a saúde como um polo e um programa que nós estamos investindo fortemente, porque é uma necessidade. A saúde é 80% da população do país, do estado, e aqui de Novo Hamburgo não é diferente, é atendido pelo SUS. Perfeito. Então, e aí tu tem que dar as condições. Eu não vou entrar muito na saúde, mas tem algumas coisas interessantes. O ano passado nasceram 2.040 crianças em Novo Hamburgo. 11.200 internações o ano passado no Hospital Municipal. Na área da educação, é importante frisar que foram 12 escolas de ensino infantil que foram criadas aqui em Novo Hamburgo. Para o público entender, nós tínhamos antigamente chamadas creches, que a gente pegava. O meu filho estudou numa creche particular. Hoje, de 0 a 4 anos, a criança tem acesso. Isso é importante para o pai e para a mãe poder trabalhar fora. E sabe que o filho, a criança está sendo bem atendida. Na questão da estrutura, nós estamos com o PAC, a questão do parcão, que é uma necessidade da cidade, ter um espaço de lazer, assim como outros parques, mas o parcão, a revitalização dele vai ser histórico para a cidade, que nós vamos conseguir entregar algo que a sociedade vai usufruir, vai poder estar lá no dia a dia. A questão da localização que eu falava, do polo regional, nós temos as melhorias, a questão da habitação, que a subhabitação em Novo Hamburgo existiu e aí vem a questão da crise do calçado, enfim, e que hoje nós temos muitos projetos, né, nessa área de habitação. A questão lá da Vila Clipping, a questão das enchentes que sempre davam, nós estamos trabalhando fortemente para evitar. A questão da iluminação de Novo Hamburgo, que era... A gente sabe que tinha fluorescente, tinha locais que eram uma lâmpada de 60, então numa rua tinha 4, 5 tipos de lâmpada. Hoje
é uma só e com capacidade não queima todo dia. Tem seus problemas, porque a iluminação faz parte também da segurança, né? E isso nós priorizamos. A questão da própria segurança da Guarda Municipal, o papel que ela tem, a questão das câmeras de segurança que foram colocadas, o ônibus, que nós, fruto da Copa, isso também é um legado que veio para Novo Hamburgo, o ônibus com uma estrutura grande de acompanhamento com as câmeras. Então, são áreas que nós estamos, sem falar na questão da reestruturação, né, que a própria Comusa, que a sociedade tem que ficar sabendo que nós, tem 4% a 5% de água tratada aqui no Hamburgo, esgoto. Quando se fala do Rio dos Sinos, nós temos que primeiro pensar nas cidades, que a água da cidade chega lá. Então, assim, essa questão até fechar o projeto vai estar com quase 80% da água tratada. E eu sempre faço um convite para as pessoas conhecerem a Comusa e ver como chega a água do rio lá na Comusa, como é que ela chega. E aí, infelizmente, e aí eu acho uma cultura que aqui se usa muito, puxar a descarga do banheiro com água tratada, o custo, e a quantidade de água que é colocado fora, que tem que achar uma alternativa, o uso da água da chuva, enfim, tecnologias que dê o retorno. E tu me questionava a questão do tempo que eu fiquei na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Lá tem bons projetos, via universidades, e a Comusa também tem bons projetos na questão do tratamento da água. Então, são questões que estão sendo colocadas em prática aqui na cidade para melhorar, para atender a comunidade, mas principalmente para fazer que a cidade de Novo Hamburgo, aquilo na década de 70, que as pessoas de fora vinham para cá em busca de emprego e permanecem, seus filhos estão aqui para a nossa alegria, porque quem construiu essa cidade foram os imigrantes que vieram de fora. Porque a cidade de Novo Hamburgo, na década de 70, 60% eram pessoas de fora da região do interior do estado, em busca de emprego e que ajudaram a construir a cidade. E hoje merecem respeito, principalmente no sentido de que sejam retornados para eles aquilo que talvez faltou na época, que é os atendimentos, habitação, saneamento, saúde, educação. Gilmar, nosso tempo está esgotado. Eu não posso deixar de falar contigo sobre os acontecimentos recentes aí na cidade. Ficou tudo certo, bola para frente, vamos trabalhar. É isso que ficou de positivo depois desses movimentos que a gente teve recentemente, de inflexão, talvez, por algumas pessoas compreendida com o secretário Beto, a readequação dele e essas organizações que vocês fizeram, são para que vocês possam ter um caminho aberto pela frente? Sabe que botando foco nas coisas que realmente importam para toda a cidade, não só talvez para uma segmento, classe, sem descaracterizar evidentemente uma classe que fez um movimento legítimo, enfim. É legítimo. O que tem é a nossa proposta, foi às vezes no primeiro momento pode achar ruim, mas é importante a sociedade ter acesso às informações do serviço público, o que cada um faz, os valores, enfim, a contribuição que o servidor público presta para a sociedade. Isso, durante a greve, foi discutido pelos sindicatos e pelo Poder Executivo. Eu caracterizo assim, com uma palavra, assim, o casamento tem que ser mantido entre o Executivo e o servidor público. Porque no casamento, às vezes, tem algumas discussões, mas permanece quase sempre casado. Então, terminou e nós achamos e entendemos que tanto os servidores públicos como o executivo tem que manter o casamento para que a sociedade seja atendida. Então, bola para frente, e é o que nós queremos, que a sociedade continue atendendo, seja atendida com qualidade, com respeito, pelos servidores públicos, que são fundamentais, como aqui no município, no estado, na União, eu continuo defendendo concurso público para servidores públicos, porque eles prestam um serviço essencial. Eu queria fazer uma fala, assim, quando tem essa discussão, o dia sem impostos,
Eu gostaria também um dia sem servidor público. Na área da saúde, educação, segurança, fechar tudo. Tá louco, nem para a sociedade saber. Não, se fica difícil, né? Um dia sem. Eu pago imposto. Mas a sociedade tem que saber aonde está indo esse recurso. Então, é para a gente ir pensando assim, o que seria um dia sem serviço público? Valeu a provocação e a reflexão fica aberta. Não tivemos nem tempo de falar do nosso Grêmio, dentro do teu Novo Hamburgo, nosso Novo Hamburgo. Mas isso fica para uma próxima conversa, já está marcado aqui. Obrigado pela tua participação, seja sempre muito bem-vindo na nossa Vale TV. Eu que agradeço, Rodrigo, me coloco à disposição para outro convite. Numa conversa de peso com o secretário de Novo Hamburgo, Gilmar Valadares. Continue agora com a programação da nossa Vale TV.